Sou João Guilherme França, do blog Baguncei. E hoje a entrevista é um grande desafio para mim, porque eu vim falar com uma mulher formada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Educação Especial pela Universidade de São Carlos e doutora em Educação pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. Atualmente ela trabalha aqui na Universidade Estadual de Londrina como professora associada. Sua experiência passa pelas áreas de ensino, pesquisa e extensão, com o tema Formação de Professores para a Inclusão. Estou falando da professora Célia Regina Vitaliano. Boa tarde, professora Célia. Boa tarde, João. Para começar, eu gostaria que a professora Célia Regina nos desse um panorama do que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, contextualizar um pouco sobre a questão do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e como acontece assim essas diferenciações, porque a gente sabe que ele também está dentro do TGD, né? E, enfim, eu gostaria que a professora explicasse, porque ela tem muito mais domínio do que eu. Em primeiro lugar, João, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você a respeito desse tema, que para mim é muito importante para os professores, para a sociedade, para os pais. Eu gostaria de começar falando que a minha experiência é em educação especial, né? Como você disse, eu sou formada em psicologia e desde o início da minha carreira eu me dedico à área de educação especial. E dentro da educação especial, um dos grupos atendidos é o aluno com transtornos globais de desenvolvimento. E dentro desse grupo, que é um grupo que comporta outros tipos de categorias, também atende os alunos, né, comporta os alunos que apresentam TEA. O TEA passa a ser um transtorno do espectro autista e o autismo atualmente, acho que vocês têm esse interesse em discutir essa questão porque são casos muito frequentes nas escolas, na comunidade. E o TEA, ele, por sua vez, ele também tem uma outra especificidade. Até bem pouco tempo a gente dividia os alunos, né, com autismo e com síndrome de Asperger, considerando que o autista era um aluno com sintomas mais intensos, né, da categoria, e os alunos com Asperger eram alunos que tinham sintomas menos intensos e que tinham uma oralidade, uma compreensão da linguagem melhor. A partir de 1981, ou desde 1981, nós temos uma tendência de unir esse grupo, porque tanto, né, o antigo, né, as pessoas chamadas autistas e os alunos ou pessoas com Asperger, eles têm características em comuns. E por isso hoje nós falamos do transtorno do espectro autista, que engloba tanto crianças que têm sintomas mais graves como sintomas mais leves com intensidade menor. Eu queria tratar também sobre a questão da legislação, que a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases do capítulo 5, que fala sobre a educação especial, mas nós também temos outros documentos e eu gostaria de saber qual é o posicionamento da professora e das pessoas que trabalham com a educação especial, qual é o olhar desses educadores para essa questão. Eu acho que nós estamos falando atualmente de alunos com TEA, alunos com deficiência com mais frequência, justamente por conta da legislação. Desde 1996, nós temos uma lei a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, no capítulo 5, que trata da educação especial, considera que essa população que anteriormente atendida pela educação especial, na maioria das vezes em escolas especiais, deveriam passar a ser atendida preferencialmente na classe comum, na escola regular, na classe comum. Então isso trouxe uma novidade, um desafio para a educação, porque até então atendia só os alunos que conseguiam aprender ou que apresentavam pouca dificuldades no processo de aprendizagem. E com a entrada dos alunos com deficiência para o ensino regular, esse processo passa a ser chamado de inclusão, né? E ele vem sendo desenvolvido nas escolas com apoio da legislação, mas esse apoio não é suficiente, porque não basta garantir a presença do aluno na classe comum.
Temos legislação que garante a possibilidade de adaptação de recursos, de procedimentos, a garantia de professor especialista, a garantia de professor capacitado. Mas a lei não garante como esse processo vai ser realizado, como vai ser a formação desse professor que vai receber na sua classe um aluno com TEA, como vai ser a formação desse professor especialista para atuar de uma forma inclusiva na escola. Porque a formação do professor especialista anterior à legislação, ela era preparada exclusivamente para o atendimento nas escolas especiais e classes especiais. Com a proposta da legislação, então nós deveríamos ter uma grande transformação no processo de formação dos professores que atuam na classe comum de todas as áreas e, ao mesmo tempo, uma formação para os professores especialistas que atuam junto aos atendimentos complementares ou às vezes atuam como professores de apoio, numa perspectiva inclusiva. E na realidade isso parece que não está acontecendo até hoje. Nós já temos alguns anos, né, que nós temos a nossa LDB e, por exemplo, no curso de graduação em pedagogia, que são os profissionais formados para atender a educação infantil os anos iniciais, nós temos apenas 60 horas, né, para desenvolver os conhecimentos de toda a área de educação especial, incluindo as crianças com deficiência, incluindo com transtorno, até mesmo com altas habilidades. E isso seria, assim, a necessidade de uma ampliação desse espaço, a necessidade de que esses profissionais tenham estágio para saber lidar, né, não apenas tenham ouvido falar dessa população. Então, nós temos uma lei que garante a entrada desse aluno na escola, do TEA e assim como os alunos com deficiência, mas nós não temos leis que garantam essa permanência com qualidade. Nós não temos leis que garantam as condições necessárias para esse atendimento. Então, ainda é precária a nossa legislação em relação a essa questão. Por exemplo, o aluno com TEA passa a ter direito a um professor de apoio se ele tiver essa necessidade, se ele tiver apresentar comportamentos que dificultem o processo de aprendizagem ou estereotipias exageradas ou uma dificuldade extrema de comunicação, ele tem direito a ter um professor de apoio. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos as orientações necessárias para essa atuação enquanto professor de apoio. E o que a gente percebe muitas vezes é que esse professor de apoio restringe a sua atuação exclusiva a esse aluno, o que de fato pode até limitar a possibilidade de desenvolver interações com os demais alunos, porque passa a ter um atendimento restrito aluno com TEA e professor, e localizados às vezes no fundo da sala ou do lado da sala, o que afasta esse aluno que precisa de oportunidade de interação, de ter contato com os demais alunos da sala. E ao mesmo tempo desenvolver uma autonomia, independência do adulto que permanece ao lado dele constantemente. Então, a questão da formação, para mim, passa a ser um elemento essencial para que a gente consiga desenvolver o processo de inclusão dessa população de uma forma mais adequada. Porque o que nós temos atualmente é uma formação precária dos professores, o que dificulta esse professor a ter segurança, a ter saber lidar, planejar as atividades adequadas para atender as necessidades desses alunos. Enfim, eu acho que a gente está num processo de inclusão, mas faltando ainda vários elementos para que esse processo efetivamente ocorra. Bom, e no Paraná, como fica isso? Porque no Paraná a gente sabe que é totalmente diferente, porque o Paraná não aderiu à política de inclusão, não é mesmo? Sim. Desde 2008, nós temos um texto denominado Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que trouxe uma novidade, assim, um formato diferente para a educação especial.
Até então, a LDB propunha que preferencialmente os alunos com transtornos globais, com deficiência, deveriam ser atendidos preferencialmente no ensino regular, na classe comum. Mas, dependendo da condição do aluno, ele também poderia ser encaminhado para classes especiais ou escolas especiais. A partir da política de 2008, a gente tem o que a gente poderia chamar de uma inclusão total. A educação especial passa a ser um complemento ao processo de aprendizagem do aluno e não mais uma possibilidade desse aluno ser atendido exclusivamente no espaço da educação especial. Eu estou falando do espaço exclusivo da educação especial, a classe especial e a escola especial. O que passa a vigorar a partir desse documento de 2008 é que o atendimento específico da educação especial poderia ser oferecido nas salas de recurso, preferencialmente salas de recursos multifuncionais, que atenderiam todas as demandas da escola, alunos com diferentes características, né, com deficiência auditiva, visual, transtornos, e também a possibilidade desses alunos serem atendidos no Centro de Atendimento Educacional Especializado, que na realidade seriam as escolas especiais transformadas em centro. Elas não teriam mais a função de atender esse aluno exclusivamente, elas teriam a função de complementar o atendimento oferecido na escola, com atendimentos clínicos ainda, né, porque são necessários, e atendimentos pedagógicos. E aí esse aluno frequentaria num determinado turno a escola comum, a classe comum, e no turno inverso frequentaria esse centro ou frequentaria a sala de recurso na sua escola. Essa proposta foi disposta para todos os estados brasileiros, né, uma proposta nacional, mas o Paraná não aderiu, né, totalmente, porque ainda temos escolas que, apesar de não receberem esse nome, elas continuam atendendo exclusivamente alunos com determinada condição. E esses alunos não têm o contato, não têm a experiência de frequentar a classe comum, frequentam apenas a escola especial. Quando a gente fala dessa questão de que o Paraná não aderiu à proposta de inclusão total, ao mesmo tempo, eu não quero defender que esse seja o caminho mais correto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o investimento no processo de inclusão, a partir do momento que o Estado tem ainda uma quantidade muito grande de escolas especiais, eu acho que a quantidade de recursos destinados à educação especial fica mal, assim, não é mal, mas assim, a quantidade de recursos para o atendimento ainda segregado, ele pode dificultar a disponibilização de recursos para o processo de inclusão. Então, quando eu entro em contato com as escolas e percebo a precariedade da falta de recurso, da falta de profissional, da falta de formação que os professores têm, eu considero que o investimento no processo de inclusão está faltando no nosso estado. Não quero dizer, por outro lado, que nós não tenhamos crianças com extrema dificuldade em termos de comportamento, em termos de aprendizagem, até adultos ou adolescentes ou crianças muito comprometidas que talvez ainda não tenham clareza que esse espaço seria adequado, mas ainda tenho certas dúvidas para falar isso. Então, e na realidade, em alguns casos, em algumas situações, eu acredito que crianças que estão sendo atendidas ainda nas escolas especiais estão perdendo a oportunidade de ter uma experiência mais rica, com mais estímulos, com mais modelos, com mais oportunidades de aprendizagem, e principalmente crianças menores, né, que passam por uma fase rica de desenvolvimento, eu acredito que esse espaço seria mais rico. Por isso que eu considero que eu não eliminaria totalmente as escolas especiais
de uma possibilidade de atendimento aos alunos com transtorno do espectro autista, com alguma deficiência. Mas eu acho que a frequência, a quantidade dessas escolas e o número de alunos que ela atende poderia ser menor, especialmente falando de crianças. Hoje temos uma literatura vasta mostrando que os alunos autistas, não aqui atendidos aqui, mas nos Estados Unidos, que recebem um atendimento intensivo, familiar e na escola, eles têm tido uma remissão dos sintomas muito grande devido ao investimento com qualidade nessa fase tão importante que é a educação infantil. E as escolas, oferecendo oportunidades mais ricas para essas crianças, elas teriam mais condições de desenvolvimento do que se elas mantivessem vivendo com seus iguais. Porque uma criança com autismo, convivendo com uma criança com autismo, ela não tem experiência de linguagem adequada. Essa criança não vai oferecer estímulos para que ela desenvolva outros comportamentos, enquanto que se essa criança estiver num centro de educação infantil, na classe comum, ela vai ter essa experiência. Essa experiência de observar, essa experiência de conviver leva à aprendizagem. Nós somos seres sociais. O que me leva, desde o início da minha carreira, a considerar o processo de inclusão é justamente acreditar, pela minha formação, que a nossa aprendizagem é social. E se a nossa aprendizagem é social, nós temos que caprichar nesse social para que a aprendizagem ocorra. E principalmente para as crianças que têm dificuldade de interação, como é o caso das crianças com autismo. A maior necessidade dela, ou a maior dificuldade que ela apresenta, geralmente, é em relação à interação social, a compreensão do outro e a expressão e como se expressar e como entender o ambiente. E aí a experiência com uma interação social mais rica, mais adequada, provavelmente ajudaria essa criança a se desenvolver melhor. Muito se fala também, quando se fala em TEA, sobre a questão dos graus, dos níveis. E como é isso para você que estuda o tema? Olha, por que é transtorno do espectro autista? Eu sempre uso uma explicação em sala de aula que eu acho que ajuda a entender isso, a questão do que você está falando dos graus. E na realidade, a educação especial por muito tempo falou de graus, né? Eu trabalhei na época que era leve, moderado e grave, né? Profundo, enfim. Mas a ideia de graus, ela parece uma ideia meio estática. Ele é grau leve, ele é grau moderado, ele é grau profundo. Como se as pessoas não mudassem, como se elas ficassem fixas, né? Determinadas com características específicas. Hoje, a palavra espectro nos ajuda a mudar essa concepção. Por quê? O espectro, eu lembro assim, quando eu for numa loja de tinta, parece que não tem nada a ver, mas para ficar fácil de entender. Hoje, se eu falo assim, eu quero pintar minha parede de azul, eu tenho uma variedade de azul muito grande, do azul claro ao azul escuro. E essa variabilidade vai num crescente, não é? Do azul claro para o azul escuro. O termo espectro dá essa dimensão. Então, a criança pode ter uma intensidade maior nos comportamentos, mas o processo de desenvolvimento dela, de estimulação, pode levá-la a diminuir esses sintomas. Então, o espectro é uma variabilidade de sintomas, né? Ele é o transtorno do espectro autista. E, ao mesmo tempo, uma variabilidade da intensidade desses sintomas. Então, hoje, eu acho mais adequado a gente falar uma criança mais comprometida neste momento, se encontra nessa situação, e uma criança menos comprometida. Lembrando que o que caracteriza o autismo é uma dificuldade de comunicação, de interação. Então, nós temos o autismo se manifesta quando a criança nasce? Às vezes sim, às vezes não. Então, nós percebemos que às vezes temos crianças que nascem com características de não olhar, né? Então desviam o olhar. Uma criança que manifesta
mais a vontade de ficar longe do aconchego da mãe do que se aproximar, uma criança que fica mais no berço quieta do que quando ela é acolhida, quando alguém está conversando com ela fica mais irritada. Então nós temos já de início vários sintomas que vão configurando essas características da criança com autismo. E se essa criança for mais bem observada, lá com um ano e meio, a gente já tem condições de fazer um diagnóstico e intervir, né, para que essa criança melhore o seu padrão de interação. Mas, e além dessa dificuldade de interação, essa característica de isolamento, de preferir permanecer num canto, ela também apresenta comportamentos repetitivos, que são denominados de estereotipia. São estereotipias, comportamentos que parecem, né, que são repetitivos mesmo e que não têm função no ambiente. Então, esses comportamentos, junto com essa dificuldade de comunicação, de expressão, de pouca linguagem, é que vão compondo o que nós hoje denominamos de comportamentos do transtorno do espectro autista. E essa variabilidade, essa intensidade é que dá a característica do espectro. Então, nós temos crianças que têm mais frequentemente estereotipias, então podem passar horas fazendo o mesmo comportamento, que para nós seria assim super desmotivador, né? Do tipo, que a gente também precisa de alguns exemplos. Sim. O primeiro aluno que eu trabalhei com autismo, ele tinha uma estereotipia muito interessante. Ele pegava os copinhos se tivesse um copinho eu mostrava. Ele pegava um copinho de café, esses copinhos de plástico, e ele tirava, ele rasgava assim como montando uma florzinha. E aí, essa beiradinha desse copinho, ele segurava o copinho aqui e batia na beiradinha que ele tinha desfiado, que ele tinha aberto. E aí ele permanecia horas fazendo isso. Então essa era um comportamento de estereotipia. Um dos mais frequentes que todo mundo, né, grande parte das pessoas... Tem como repetir de novo essa parte? Tá. Porque acabou e já era. Uhum. E aí agora a gente só tem a câmera. Tá. Aí vai precisar repetir. Mas pegou até a metade, pegou a fala dos copinhos. Pegou? Pegou? Acabou no meio da fala dos copinhos, quer repetir? Tem como repetir? Tem. Tá. E aí, aonde posso falar agora ou não? Pode falar. Por que você tirou falando? Porque eu ia ver se o meu dava pra filmar. Tá. Então, um comportamento assim interessante de estereotipia que eu conheço foi a minha primeira experiência com um aluno, que ele pegava um copinho de plástico, ele rasgava as bordas do copinho e montava como fosse uma florzinha na mão. E ele pegava essas bordas e começava a bater. E aquele som e o fato de mexer aquela borda era super motivador para ele. Ele era capaz de permanecer 4 horas fazendo isso. Então, isso é uma estereotipia. Outro comportamento comum de flapping, que a gente fala, é mexer as mãos, né? Então, esse comportamento é praticamente presente, talvez 90%, 80% das crianças autistas, pelo menos todas que eu conheço, né, e a literatura relata, apresentam esse comportamento de flapping. Mexer as mãos, esse comportamento também é muito frequente, de mexer as mãos e olhar para as mãos e sorrir, né? Nós tínhamos uma criança que era atendida aqui num colégio aqui próximo, que ele tinha a mania de passar a mão pela parede, permanecer vários momentos passando a mão pela parede, várias horas assim, rodar pratos, né? Então temos um filme que é antigo, mas é bem interessante, Meu Filho, Meu Mundo. A criança que era foco do atendimento, né, do trabalho, do filme em si, ele tinha a mania de pegar um copo, um prato e rodar o prato e ficar rodando. Uma das características do autismo muito frequente, eles gostam de objetos redondos. Então, o ventilador, se tiver um ventilador, é bem possível que uma criança autista permaneça olhando o movimento do ventilador.
Então é uma preferência, aí a gente já está falando de uma preferência. CDs, se ele olha um CD, então é comum se apegar a objetos que têm a forma redonda, pratos. Uma outra característica que é muito frequente no autismo, ele usa as pessoas como ferramenta. Quando a gente lê essa característica, o que é isso? Por exemplo, vamos supor que você tem autismo, eu estou aqui, e ali tem uma bola, e você é um objeto redondo interessante. Ao invés de você se dirigir à bola diretamente, você pega pela minha mão, me leva até a bola para eu dar a bola para você. Então essa é um comportamento, é uma característica que a gente denomina, utiliza as pessoas como ferramentas. Ele quer sair dessa porta, né? Quer sair, ele pega a sua mão e leva até a porta, para que você abra a porta para ele. Então, ele tem a iniciativa de buscar o outro para fazer a ação. Temos, assim, o que é mais comum, né, em termos de característica, é evitar o olhar. Então, o contato visual, ele é evitado. Ele tem, às vezes, a dificuldade de identificar, eu quero água. Então, se o nome dele é Fernando, ele fala, Fernando quer água. Então, ele tem uma dificuldade de identificação de eu. Então, a gente tem uma lista de comportamentos. Às vezes, ele tem preferências por alimentos específicos. Então, ele só come amarelo, só come alimentos amarelos. Ou ele não come frutas. É uma questão até interessante. Muitos dos autistas que eu conheci, né, de atendimento, de visita às escolas, muitas reclamações, ele não come fruta. É meio frequente essa dificuldade de comer fruta, escolher determinados alimentos, mas em contrapartida outras crianças comem. Por isso que é um espectro. Se você analisar, o autismo ele tem várias características, mas nem todos os autistas têm todas as características que eu estou listando, como preferência alimentar, como rodar pratos. Então, usar as pessoas como ferramenta, às vezes menos, às vezes mais. Então, é uma grande variabilidade mesmo. Então, tem crianças que permanecem mais tempo isolados, que têm dificuldade, se outra criança se aproxima, ele se afasta, ele chora. Então, as reações de birra, que a gente pode dizer birra, ele tem quando ele se interessa por alguma atividade, ele se interessa por muito mais tempo do que as outras crianças. E aí uma das dificuldades que o professor tem é justamente de transpor essa criança para outra atividade. E ele resiste, às vezes ele pode chorar, ele pode fazer birra. Essa é uma característica. Quando ele se interessa por alguma coisa, ele se interessa bastante. E mantém, e quer falar só disso, e quer fazer só isso, e não quer fazer uma outra coisa. Então, uma dificuldade é levá-lo a aceitar a mudança. Por exemplo, ele vai para a sala de aula todo dia e senta na carteira azul. Então, no dia seguinte, se alguém quiser colocá-lo na carteira amarela ou quiser levar para fora da sala, às vezes ele tem resistência. Então, toda mudança tem que ser preparada. Se a escola precisa fazer uma visita, fazer um passeio, tem que explicar, né? Às vezes por uma semana, por um bom tempo, para ele entender que naquele dia ele não vai ficar em sala de aula, ele vai passear. Uma outra característica do autismo é que o autismo, uma das explicações para o autismo é que ele tem dificuldade no processamento das informações. Então, as informações auditivas e visuais podem ser processadas de uma forma diferente, diferentes da forma que nós processamos. E, ao mesmo tempo, se sabe que ele processa melhor as informações visuais. Então, a maioria das terapias oferecidas para criança com autismo usa figuras. E aí, um dos recursos ao ser utilizados na educação, com os professores, é sempre utilizar objetos, utilizar figuras junto com a linguagem, para que ele associe a linguagem às figuras, porque ele entende melhor, ele talvez necessite da figura ou do objeto para ele entender aquilo que está acontecendo, porque só a linguagem muitas vezes não é suficiente para a compreensão dele.
principalmente as crianças menores e mais comprometidas. Então, tudo que eu estou falando é assim, é essa variabilidade muito grande. Então, a gente pode se deparar com crianças que são classificadas como tendo autismo, mas essa criança tem uma linguagem, entende o mundo e tem dificuldade de sintonia, de perceber sentimentos, de perceber o contexto, de perceber metáfora. E nós temos crianças com autismo que não têm ou têm pouca linguagem, que compreende poucas palavras e utilizam poucas palavras. Então essa é uma das variabilidades das características do autismo. E para você, qual é o caminho, então, para a gente poder solucionar ou pelo menos sanar, né? Começar a sanar esses problemas que temos com a educação especial no Brasil? É investir na formação de professores? É a formação continuada? O que seria? Olha, eu posso dividir essa sua pergunta em duas, tá? Primeiro, eu acho que já que a gente está falando do autismo, e o autismo é uma síndrome que merece muita atenção na nossa realidade hoje, porque a frequência que ela está aparecendo no Brasil e no mundo está assustando um pouco, né? A última notícia que eu tive é que a cada 1000 nascimentos, 68 crianças poderiam ter deficiência, ter a síndrome do autismo. Então é um grupo, né, já extenso. E a gente entra nas escolas, tem 1, 2 casos, né, em cada escola. E eu divido em duas essa sua pergunta porque eu vejo assim a necessidade não só da preparação dos professores quando a gente fala do atendimento à criança autista. Eu acho que paralelo e tão importante quanto a formação dos professores é a preparação dos pais. É o acolhimento, é o diagnóstico precoce, porque se essa criança for atendida precocemente, ela tem a possibilidade de ter um desenvolvimento melhor. Quanto mais tempo essa criança demorar para ser reconhecida e atendida, mais dificilmente ela, né, vai... Não é que ela não vai se desenvolver, mas provavelmente o seu desenvolvimento não terá o mesmo nível do que se ela fosse atendida precocemente. Então, por isso que eu avalio que quanto mais cedo se identifique, melhor. Então, por isso, a preparação dos pais, a preparação dos médicos, dos enfermeiros que atendem essa população logo nos primeiros meses de vida, né? E uma preparação também para os professores que atendem o berçário, os primeiros anos, para identificar já as características e trabalhar, independente dessa criança ser autista, mas as crianças que têm uma dificuldade de interação social, uma criança que é mais isolada, que busca o isolamento, ela já está manifestando, talvez, algumas dessas características. E é isso que a gente chama de necessidades educacionais especiais, são as dificuldades de desempenho em determinada situação, em determinado contexto, que merecem ser atendidas. E que este contexto deve atender, esse contexto deve se adaptar para atender. E o que seria isso? Por exemplo, esse exemplo que eu dei do menininho que ficava mexendo o copinho, eu entrava era uma escola especial que eu entrava e eu percebia que todo dia que eu entrava na sala de aula, em qualquer horário que eu entrava na sala de aula, essa criança estava fazendo isso. Então, primeira coisa, não dá oportunidade para que esse comportamento, que a gente sabe que depende de um determinado objeto, ele aconteça, porque isso vai manter a criança nesse processo. O que a gente tem que fazer então? Observar atentamente essa criança para verificar o que ela se interessa, o que ela presta atenção. Temos já conhecimento de que ela gosta muito de música, né? Grande parte das crianças com autismo gostam de atividades que envolvam música, gostam de colagem, gostam de atividades que trabalhem com a mão. Então, às vezes gostam de correr, às vezes gostam de determinado brinquedo. Então, ensinar a criança a mexer naquele brinquedo de uma forma adequada, estar atento para que afastar ela das estereotipias, dos comportamentos muito estereotipados. Nós temos conhecimento da neurociência hoje de que quanto mais nós repetimos um determinado comportamento,
mais as nossas conexões cerebrais estabelecem esse comportamento. Então, quanto mais experiências de estereotipia essa criança tem de comportamentos repetitivos não funcionais, mais ela vai se manter neste quadro. Então, tentar interromper esse ciclo de comportamentos repetitivos, estereotipados, tentar levar essa criança a desenvolver atenção pelos objetos, mas com a função adequada do objeto. É comum essa criança pegar um telefone e bater no chão. Qualquer criança pequena pode pegar um telefoninho e bater no chão, mas você vai ensinando essa criança a colocar esse telefone no ouvido, que o telefone é para conversar. Então, levar essa criança a brincar, oferecer várias oportunidades de brinquedo, de interação com outras crianças, até mesmo os comportamentos que parecem estereotipados, mostrar para ela que talvez com uma adaptação eles tenham uma função. Essa criança, por exemplo, que mexia muito a parede, às vezes ela fazia assim também. Quando ela fazia assim, eu falava para as professoras, fala que ela está dando tchau. Ah, você quer que eu vá embora? Você está dando tchau? Aí, toda vez que ela via, ela relacionava que a mãozinha dela era tchau. Então, ela começa a associar uma função para a situação. O interesse, a motivação da criança vai também aparecendo quando ela começa a entender, quando você começa a interagir. Uma outra questão que eu acho muito importante é que as pessoas que que venham a interagir com essa criança, elas sejam modelos adequados de interação. Ela precisa aprender a se expressar, ela precisa aprender a olhar para o outro, ela precisa aprender o que é alegria, o que é tristeza, o que é certo, o que é errado, da mesma forma que outras crianças. Então, uma pessoa bem expressiva ajuda. Já que ela tem uma tendência a se isolar, o mundo tem que ser legal para ela se aproximar. Então, as pessoas que estão próximas têm que ser expressivas, mostrar os objetos, sorrir, conversar, dar o tempo para ela responder também, porque às vezes ela fica quietinha, tentar que ela inicie uma interação e quando ela iniciar, explorar bem, ampliar, perguntar, dirigir o olhar. Em casos muito graves, quando a criança é muito comprometida, uma outra coisa que ajuda na comunicação, às vezes, nos casos mais comprometidos, é a própria imitação. Esse filme que eu citei, que é Meu Filho, Meu Mundo, ele trabalha nessa perspectiva. A mãe começa a interagir com o filho a partir do momento que ela começa a imitar ele rodar o prato. E aí ele olha para ela e eles começam a interagir e ele vai melhorando a partir dessa interação. Então, aproveitar os mínimos instantes ou os mínimos contatos para ampliar esse vínculo, as interações, para que essa criança permaneça o maior, progressivamente ela vai eliminando, vai diminuindo os seus comportamentos mais de isolamento, de estereotipia, de desinteresse nas atividades. Então, ajuda essa criança a motivar. Então, essa é a minha orientação para os professores. Uma dúvida que me surgiu também é como fica para uma pessoa com TEA a função social dos objetos ali no primeiro momento, quando a criança está se desenvolvendo. Como fica para ela? Como uma pessoa com TEA enxerga a função social dos objetos? Essa é uma dificuldade dela, É uma dificuldade. Geralmente ela não tem o significado que nós temos do mundo. Ela parece, dependendo da criança, como eu falei, dependendo da intensidade dos seus sintomas, ela tem uma dificuldade generalizada de compreender o mundo, E dependendo de como ela evolui ou das características dela, ela tem a compreensão, E quando você tem um autista mais desenvolvido, foi ontem, que passou o filme, sobre o autismo na Rede Globo, à noite. Então, é interessante, ele mostra uma pessoa com autismo com alto padrão de desenvolvimento, com uma boa condição de aprendizagem, mas ele tinha dificuldade nessa situação de interação, de sintonia, de perceber a reação do outro e agir em função dessa reação.
Então, por exemplo, o médico, ele chegou, falou para a paciente que a paciente estava com câncer terminal. E aí o médico falou, você não fala isso para a paciente dessa forma, ela vai ficar amedrontada, ela vai ficar, né, muito triste. Não posso falar isso. Então daí ele entrava na outra sala e falava assim, sempre, olha, vou tirar, agora vem aqui que eu tenho que falar o que a paciente tem para a paciente não ficar triste. E ele falava isso na frente da paciente. Então você vê que é uma falta, às vezes, de percepção social do que é adequado e não adequado, e a gente chama de sintonia, né? E a gente trabalha em relação às habilidades sociais, da percepção social, né? E isso é um exemplo de um indivíduo com TEA mais evoluído, que passou, e o próprio... Eu achei interessante o filme porque ele mostra que quando ele era mais novo, tinha 8, 10 anos, eu não lembro, ele tinha um comportamento mais restrito. Ele permanecia, né, que é outro comportamento comum, eles permanecem em movimento de balanceio, ele não tinha contato visual com a família, nem com a família, ele tinha um bichinho que ele ficava o tempo todo segurando, então ele tinha um comportamento bem restrito, né, poucos comportamentos e muito repetitivos. E ele se desenvolve, ele se torna um médico a partir dessa estimulação que ele recebeu para o seu desenvolvimento, mas ele mantém a dificuldade de interação social. Então, não sei se esse caso foi baseado em um caso verídico, mas a gente vê que as pessoas com TEA podem ter um bom nível de aprendizagem, dependendo, né? Mas eles mantêm essa dificuldade de interação e de compreensão social, com mais ou menos intensidade também. Qual a chance de uma pessoa passar por todo o processo de aprendizagem, se desenvolver e não descobrir, né, que tem o TEA? Olha, eu acho que tem bastante, viu? Temos visto assim, por vídeos ou até que na própria universidade. Ano passado, eu tive conhecimento de que a universidade tem 5 alunos com o diagnóstico de TEA, mas que um deles, se não me engano, foi diagnosticado quando entrou na universidade e começou a apresentar algumas dificuldades. Aí foi encaminhado para uma avaliação, para descobrir o que ele tinha, né, que ele gerava aquela dificuldade. E aí o diagnóstico foi de TEA. Muitas vezes, como o TEA é um espectro, eu não sei se a gente está, assim, é uma área nova, as primeiras descobertas, os primeiros escritos sobre essa população foram em 1953, então nós estamos com um quadro recente, né, uma recente descoberta, uma recente classificação, então os estudos, temos muitos estudos já, mas ainda não tão divulgados e que... Por exemplo, qual será a formação que nós temos aqui com os nossos médicos, né, lá no setor de medicina, para fazer um diagnóstico de aluno, de pessoas ou de crianças, adultos ou crianças com TEA. Então, eu acho que como é uma área nova, muito falta em relação à formação da área de medicina, da área da saúde de uma forma geral. Então, é bem provável que a gente tenha ainda muitas pessoas que trazem essas características, mas algumas são confundidas com deficiência intelectual, né? E são tratadas como deficientes intelectuais, mas não apresentam a deficiência e sim o transtorno do espectro autista. E principalmente os casos mais leves, né? Eu acho que são mais fáceis de serem confundidos ou não identificados. Bom, para finalizar, que eu acho que deu para introduzir bem aí o tema para o pessoal que está em casa. Como você trabalha, né, no seu grupo de pesquisa, que é o Educação para a Inclusão? O meu grupo de pesquisa, ele atualmente, ele tem, acho que eu tenho uns 14 orientandos, mas nem todos têm a disponibilidade de participar, né, das reuniões efetivamente. Nesse grupo, a gente tem como objetivo o desenvolvimento de pesquisas, né,
no contexto escolar, pesquisas de intervenção, pesquisas descritivas e principalmente com foco na formação do professor ou na intervenção em sala de aula para o desenvolvimento do processo de inclusão, para a melhoria do processo de inclusão. E essas pesquisas são realizadas pelos meus alunos, pelos meus orientandos de TCC, mestrado e doutorado, e também tem a minha pesquisa, né? E eles também participam da minha pesquisa. Em 2016, eu acho, ou 2017, eu encerrei uma pesquisa que eu fiz o acompanhamento de uma criança, do Centro de Educação Infantil, de um centro de educação infantil que tinha uma criança com TEA. E vários alunos participaram, vários alunos discutiram esse processo, né? Então foi muito rico. E tudo que eu falei hoje aqui, eu aprendi muito a partir desse contato. Porque como eu entrei, quando eu entrei, essa criança tinha aproximadamente 4 anos, né? E ele era uma criança autista que eu diria com um grande comprometimento. E era uma criança que permanecia 90% ou mais do tempo isolada e apresentando estereotipia, apresentando vários comportamentos difíceis, né, para o professor. E eu entrei na escola justamente para auxiliar os professores e oferecer formação para melhorar essa condição. Era um aluno com TEA e uma aluna com paralisia cerebral grave também, na mesma sala. Então, os professores estavam enfrentando dupla dificuldade ali. E eu posso te dizer que nesse processo, aprendendo isso e falando disso e orientando, fazendo o processo de formação, essa criança saiu, permanecendo em aulas, nas atividades. Eu não estou dizendo que ela fazia igual às crianças, mas ela permanecia tentando realizar a atividade aproximadamente 80% do tempo, saiu identificando letras, números, falava palavras, brincava com as crianças, interagia até mesmo comigo, cumprimentava quando eu chegava, conversava. E aí ela foi, quando ela fez, não lembro se ela tinha 6 ou 7 anos já, ela foi encaminhada para a primeira série, para a classe comum, continuou no ensino regular na classe comum, mas ela teve uma boa evolução na escola. Com esse trabalho, nós conseguimos um professor de apoio para essa criança, mas esse professor de apoio atuava como co-regente. Nós dividíamos as tarefas para que ele não ficasse exclusivamente com a criança. Ele tinha o objetivo de atender essa criança o máximo possível para favorecer a inclusão dessa criança. Então eu acho que isso ajudou bastante, porque ele promovia a interação com as outras crianças, ele levava o material adequado para que a criança entendesse os conteúdos trabalhados. Então foi bem interessante a experiência na escola, porque eu consegui colocar em prática tudo que eu estudava sobre o professor de apoio, como ele deveria atuar de uma forma colaborativa com os professores. Os professores gostaram muito da experiência de colaborar, de interagir também com o aluno, de estimular a interação dos outros alunos. Então, eles brincavam junto, eles faziam atividade junto. Então, foi bem interessante. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a professora Célia, agradeço também a Andrea, que está me ajudando bastante hoje. E é isso, pessoal. Até a próxima.